E aí pessoal, beleza? Rogério aqui da Engenharia novamente, hoje na Superar aqui, ó. Dá uma tomada aí pra mim aí, por favor, Luiz. Então toma aqui na devagarinho piscina. Aí a gente tá aqui com o nosso amigo Fábio aqui da Arrumar Agora Dona aqui, ó. Ficou bonito pro vídeo, pô. Fábio de Anápolis, na Bahia, tá fazendo um curso de especialização com a gente aqui, já mexe com elétrica, né? Já tem bastante conhecimento no carro também, está fazendo curso de especialização. Eu estou com ele aqui na bancada, a gente está mexendo nesse compressor aqui. Toca um pouquinho aqui para mim, Luiz, um pouquinho mais perto. Então a gente está abrindo o compressor. O que eu vou fazer nesse vídeo aqui? A gente está passando para ele aqui as técnicas de mexer com o compressor, né? Montagem e desmontagem. E aqui, mostra aqui para mim, Luiz. Para mexer com o compressor, a gente tem diversas ferramentas, né? Então a gente tem aqui para sacar selo, a gente tem as ferramentas, né, para a gente mexer, tirar a polia, fazer a remoção, tem os guias, né? Esses são de suma importância para a gente poder fazer esse trabalho em compressor, são os guias do selo. Tá? Disso tudo aqui, o que o Fábio está vendo hoje aqui, é que a gente conseguiu fazer uma desmontagem do compressor e fazer também a troca de selo e mesmo de rolamento sem usar essas ferramentas. Tá? Apesar da gente ter esse ferramental, então eu queria mostrar assim, que no curso a gente aborda a parte de desmontagem desses compressores sem a necessidade de usar as ferramentas. Você criando o seu ferramental, você tendo outras opções, você tem que investir nesse tipo de ferramenta. Isso aqui também já é com outro tipo de compressor, unipotência, a gente tem para sacar o selo, para colocar também os guias, né? Então nós vamos montar esse compressor de novo e eu vou mostrar uma desmontagem desse compressor e a troca do selo sem a necessidade da gente usar todo esse ferramental aqui. Vou montar esse compressorzinho Delphi aqui. Esse aqui ele está com a polia, ó, não sei se dá para ouvir, mas ele está com problema na polia aqui já, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, vamos desmontar essa parte da frente dele aqui. Então, como eu falei, ó, essas ferramentas que nós temos aqui, né, dentro delas nós temos essa chave aqui que chama uma chave trizeta. Tá? O nome dela é uma trizeta. Então o que eu tenho nessa chave? Eu tenho aqui, ó, algumas regulagens, onde dependendo aqui do tipo de polia que eu tenho, eu consigo fazer um ajuste aqui para poder prender essa polia aqui, de forma que eu consiga travar ela. Só para demonstrar para vocês aqui, ó. Se eu colocasse aqui, eu conseguiria, ó, travar essa polia aqui, e com isso eu consigo tirar esse parafuso. Para eu tirar esse parafuso, ó, se eu for tirar ele assim, eu não tenho apoio aqui, né? Eu não consigo tirar ele. Em alguns casos ele é bem duro, a gente não consegue tirar ele com facilidade. Então por isso que a gente tem que se valer dessa ferramenta, tá? De travar a polia. Essa daqui vai servir para vários modelos. Em alguns casos tem chave específica para cada modelo, mas essa daqui é interessante porque ela tem essas regulagens. Mas como eu disse, a gente não precisa ter uma ferramenta dessa para fazer esse trabalho. Então, deixa eu guardar ela aqui, ó. O que a gente pode fazer aqui para travar isso daqui? Eu posso usar um alicate de bomba d'água ou um bico de papagaio, que eu consigo vir aqui, ó, travar ela. Consigo travar ele aqui com uma mão. E aqui eu venho e solto. Mas eu prefiro usar um alicate de pressão mesmo. Ou tem aqueles alicates de bomba também, que você pode prender aqui também. Tá? Nesse caso aqui, ó, a gente usando um alicate de pressão, a gente pegando aqui. Ok? Tá. Então travei aqui. Não precisa apertar muito, é só para poder segurar. Aí com isso eu já consigo, ó, soltar o parafuso. Isso aqui às vezes você pode fazer até debaixo do próprio carro. Tem alguns modelos que permitem você trocar isso no próprio local. Você não precisa desmontar, tirar o compressor fora, né? Não são todos os modelos. Aí você tem que desmontar uma lateral, tirar um paralama, né? Um para-choque, para você ter acesso ao compressor e conseguir fazer essa desmontagem, tá? Então a gente tira essa parte aqui. Essa polia aqui também, existe ferramenta que a gente usa para fazer isso. Essa aqui no caso você pode colocar, poderia ser um parafuso ou a própria ferramenta.
Mas aí não tem problema, se não tem, o que a gente faz? Aqui ele sai até com a mão, ele está fácil. Alguns você pode puxar com a mão, sai. Em alguns casos vai ser complicado de tirar porque ele está travado. Mas se você simplesmente colocar alguma chave aqui na ponta e tentar forçar aqui, ó, você não consegue, porque ele apoia aqui e acaba te dificultando a vida aí. Vamos lá. Então a gente tem que se valer aqui de duas, pode ser até um pouco mais fina que essa, que permite entrar aqui com tranquilidade, e aí você força aqui, ó. Você vai forçar aqui dos dois lados. Ok, ó. Esse é o movimento. E você tira a placa de arraste. Essa seria a placa de arraste. Ok? Feito isso, a gente vai tirar aqui, aqui a gente já pode dar uma olhada no caso do selo, se está ok ou não. A gente poderia ver se está com vazamento aqui, já daria para a gente perceber. E a gente trocar o selo desse compressor. Aí o que a gente faz aqui agora? A gente vai tirar essa polia. Para tirar a polia, nós temos que... Vou colocar ele mais em pé aqui, que fica mais fácil para a gente trabalhar. Aqui em cima, a gente tem... Então, a gente vai ter esse anel, esse primeiro anel que prende a polia. Toma muito cuidado, muita gente às vezes tira essa placa de arraste. Já vi isso acontecer várias vezes. Tira essa placa de arraste e já vem aqui com um saca-polia e coloca o saca-polia aqui e sai tentando arrancar. E ele estoura essa parte de alumínio aqui, ou seja, sua polia, ela acaba danificando a polia. Então nunca esquecer que tem um anel prendendo aqui. A gente vai tirar ele agora. Ok? Tirou o anel. Então, pessoal, se isso aqui tiver muito difícil de tirar, você vai ter que se valer de um saca-polia. Pode ser esse daqui que é um mais com dois bracinhos aqui, tem aqueles com três, qualquer um. Qualquer saca-polia que você tiver é o suficiente. E aí a gente vai tirar essa polia aqui, tá? Mas primeiro você pode ver se ele sai na mão. Algumas vezes ele sai aqui com facilidade. Você puxando aqui, ó, esse aqui saiu, ó, tá vendo? Saiu com facilidade. Tá vendo? Ele saiu com tranquilidade. Mas se não sair, aí você usa uma ferramenta aí, um saca-polia. Tranquilo? Nós vamos depois ver essa parte do rolamento aqui, dar uma dica para vocês de como troca. E aqui a outra parte que a gente vai tirar agora é a nossa bobina eletromagnética. Então aqui está a bobina. A mesma coisa. A bobina é presa também lá dentro por um anel. Tem um anel lá que prende essa bobina. E nós vamos soltar esse anel também para liberar. Aqui também acontece muito. As pessoas às vezes vão forçar aqui e estoura a bobina. Aí também aqui é a mesma coisa. Então vamos retirar esse anel aqui. Isso aqui, pessoal, para quem mexe com mecânica, já mexe com carro, não tem segredo, tá? Então mais um anel. E esse anel a gente saca a nossa polia. Depois eu vou mostrar como a gente testa essa bobina aqui. E aí faltou aqui o que pra gente, ó? Tem um lá dentro que é o anel que prende o selo. Aqui também, ó, a gente pressiona aqui. É meio chatinho de tirar, mas com jeito a gente consegue. Opa. Mas aqui eu costumo fazer o seguinte, né? A gente já libera ali a pressão e aqui a gente dá uma ajudinha nele aqui, ó. Já saiu. Ok? Aí aqui, pessoal, o selo, a gente tem, geralmente essas ferramentas são próprias para trocar selo, né? Como é que elas funcionam? Elas têm aqui elas abraçam aqui, dentro desse selo, ele tem, por dentro dele, ele tem uma chapinha ali, né? Ele tem uma abertura embaixo, né? Um vão, onde essa ferramenta aqui, quando você encaixa, ela vai abrir, então ela vai abraçar esse selo ali por baixo. Às vezes para cada tipo de selo, às vezes você vai encontrar um tipo de ferramenta, que seria isso aqui, ó. Esse aqui é um pouco mais largo, esse já está um pouco mais largo, mas é um pouco mais fino. Que para esse selo aqui seria essa ferramenta aqui, ó. Então como é que a gente tiraria esse selo aqui, ó?
eu coloco lá, quer colocar mais aqui para cima, não sei se dá para enxergar, a gente coloca ele aqui, ó. A gente coloca ele e depois a gente vai fechando aqui, ó. A partir do momento que a gente fecha aqui, ó, a gente aperta, ó, a ferramenta ficou fixa aqui e eu vou puxar esse selo para cima. Então é um saca-selo. Eu vou sacar esse selo. Mas o que eu vou fazer? Eu vou desmontar ele todo, tirar essa tampa para mostrar para vocês que a gente pode, se eu não tenho essa ferramenta, a gente tentar tirar ele de outra forma, tá? Justamente para quem não tem a ferramenta. Mas se puder comprar essas ferramentas é interessante. Interessante ter. Mas vamos fazer o seguinte então vamos abrir esse compressor aqui, ó. Deixa eu pegar a minha catraca. Então vamos tirar esses parafusos para a gente poder liberar essa tampa. Para a gente olhar dentro da tampa como é que está esse selo, tá? Para vocês terem uma ideia de como é isso por dentro. A gente aqui no curso, a gente aborda aqui algumas técnicas de conseguir tirar esse selo, às vezes até sem tirar o compressor do lugar. Em alguns modelos a gente consegue fazer isso. Não são todos, né? A maioria a gente vai ter que realmente tirar o compressor fora para fazer esse tipo de trabalho. Aqui, pessoal, não tem muito segredo, né? É ir sacando aqui, a gente vai tirando. Ok? E aqui também, nessa tampa, às vezes se você forçando um pouquinho aqui, ó, ela fica um pouco grudada, mas você dá uma forçadinha nela aqui, que ela já sai. Se tiver muito ruim de tirar, você pode usar um martelo de borracha, pode ser menor que esse. Aí você vem, dá umas pancadinhas dele bem de leve, para soltar caso ele tiver travado. Nunca bater com um martelo de ferro, né, bater com alguma coisa que machuque a carcaça. Um martelinho de borracha já ajuda bastante, você pode dar umas pancadinhas só para poder soltar ali. Mas às vezes, a maioria das vezes você forçando aqui, ó, ele sai, tá? Então a gente já tem uma junta aqui, ó. Vou colocar a junta lá. O que a gente queria abordar aqui no compressor? O que a gente pode ter de manutenção? O que a gente pode fazer de manutenção nesse compressor? Seria uma troca do selo. Isso aqui a gente consegue trocar. A gente consegue trocar esse rolamento sem problema nenhum. A gente consegue fazer essa manutenção, tá? Aqui dentro a gente consegue trocar essas juntas, né? A gente pode comprar um jogo de junta e trocar as juntas, tá? Se conseguir algum lugar, às vezes esses rolamentos aqui a gente até consegue, mas se você conseguir algum fornecedor que tenha, ele acaba apoiando ali em cima, né, junto com essa outra arruela aqui, ó. Esse é o funcionamento dele, né? Ele apoia ali e vai girar aqui. Então aqui eu vou me atentar só nessa primeira parte aqui só com falar do selo. Então aqui a gente teria que se valer da ferramenta para tirar o selo. Aí olhando por aqui, a gente olhando, você pode até tentar tirar ele de outra forma aqui. Como o selo vai ter que ser trocado, desde que você não machuque esse rolamento aqui, ó, que ele é bem sensível, você pode tentar tirar de outra forma. Então eu vou mostrar aqui, por exemplo, nesse caso desse compressor, uma forma que eu consegui aqui para tirar. Vou colocar ele aqui. Opa, eu desmontei a... Deixa eu colocar. Vou colocar ele aqui. Eu vou apoiar ele aqui, ó. E o que eu tenho aqui, ó, no meu joguinho de chave, por coincidência, ó, tá vendo? Esse que é uma 11 aqui, ó, eu colocando aqui, ó, se pegar por cima até pra gente ver, ó, pegando aqui a 11, ó, ela deu certinho aqui, ó, ela encaixou certinho e ainda consegui ali, ó, dar um apoio no selo lá embaixo. Então a gente pode tentar tirar por aqui, ó. Vamos tentar? Mas pega por aqui, por favor, pra gente ver se ele vai conseguir sair. Eu vou bater aqui com o martelinho de borracha aqui, ó. Aí.
Consegui sacar o selo, tá? Usando isso aqui, ou seja, eu não usei nenhuma ferramenta de compressor até esse momento, tá? Então a gente vou colocar ele aqui. E aqui eu não vou, na verdade a gente pode até abrir aqui, ó, tirando esse compressor. O que a gente tem aqui isso aqui é até interessante mostrar, é um compressor que estava travado antes da gente abrir, ó. E olha como é que tá os pistões dele aqui, ó. Pelo menos esse pistão, ele está bem danificado. Ele está bem danificado, ó. O compressor foi tirado de um carro, ele estava com problema, travou realmente. Na hora de desmontar a gente até conseguiu liberar ele, mas já deu para ver aqui que ele está com bastante problema. E aqui, ó, na placa de válvula a gente vê que ele estava batendo aqui, ó. E esse outro do lado também, ó. Esse aqui, ó, já riscou aqui o pistão, né? Olha lá, está bem riscado. Deixa eu colocar assim. Está bem riscado, ó. Riscou mesmo aqui, ó. E ali queimou, ó, legal. Esse daqui, inclusive, deu pra ver que aqueceu tanto que, ó, se você olhar no detalhe aqui, ó, se a câmera conseguir focalizar, se dá um foco aqui, ó, a gente vê, ó, essa plaquinha de válvula aqui da baixa, ela tá bem aberta. Ela aqueceu tanto ali que ela tava perdendo já 2 pistões. Se a gente contar que nós temos aqui, são, ó, 6 pistões, eu perdi aí praticamente 30% desse compressor, da capacidade volumétrica dele, eu perdi aqui com esse problema dessas 2 válvulas aqui, ó. Essa também está aberta, essa também está aberta. As outras até que estão, essa também abriu, ó. Essa abriu. E algumas delas só que ficaram mais ou menos no lugar aí, tá? Então acho que era mais ou menos isso, mas aqui, eu vou mostrar aqui, vou montar ele aqui mais ou menos. Tá? Vou voltar só a tampa para a gente ver como a gente colocaria esse selo de volta. A gente trocaria esse selo. Então a gente está se atentando mais ao selo aqui por enquanto. Então o que eu faria aqui, ó, a minha tampa aqui está sem o selo. Um detalhe muito importante é sempre estar com isso limpo e lubrificado aqui, ó, porque isso aqui é o selo que vai vedar ele. Ok? Travou, certo? A gente já poderia estar fechando eles aqui. Um outro detalhe que eu esqueci de falar aqui, muito importante. Deixa eu até voltar aqui. Que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de remontar ele. Às vezes aqui, ó, dentro dos furos onde vai apoiar esses parafusos aqui, ó. Esses parafusos aqui, nessas cavidades, ó, nesse caso aqui, tá vendo? Foi até interessante eu abrir, deu pra ver, ó. Aqui eu tenho onde vai o parafuso, olha aqui como ficou cheio de óleo. A gente vai montar o compressor e esse óleo fica aqui. O que acontece? Quando eu começo, olha lá, ele expulsando o óleo, mas quando eu começo a apertar aqui, ó, dependendo do aperto que eu dou aqui, ó, ele começa a me oferecer uma resistência aqui. Seria como se fosse um calço mesmo, do próprio óleo lá, calçando. E aí eu começo a apertar isso aqui, eu acabo estourando essa rosca aqui, ó. Então a gente sempre recomenda fazer o quê? Você vir com um cotonetinho aí, um cotonete, ou um paninho, alguma coisa, e você secar esse óleo aqui, ó. Esse óleo aqui tem que ficar sem óleo, ele fica sequinho lá dentro, tá? Para quando você montar ele aqui, ó, montar a placa, você não tem nenhum problema na hora de apertar esses parafusos aí. Que o ideal é a gente usar um torquímetro, né? E aí a gente tem, de repente você tem aí as características técnicas de cada compressor. O fabricante vai dar quantos quilos eu teria em cada um desses parafusos. Mas caso você não tenha, não tem problema. Aqui você usa o bom senso. É só você não sair arrancando sangue. Então o que a gente faz aqui, ó? Primeiro a gente vai só encostar os parafusos aqui, ó. A gente só vai encostar. E sempre colocando ele em cruz aqui. Tá sempre cruzando os parafusos. Aqui, então a gente vai cruzando aqui, ó. Vai dando um aperto aqui. Primeiro a gente só encosta. Dá só uma encostadinha.
postei e vai cruzando aqui. Não precisa dar um aperto excessivo aqui. Como eu disse, você tem o torquímetro, fica mais fácil. Você vai apertando, você vai vendo que o outro lado já vai chegando um pouco mais. Ó. Você vai abaixando aqui. Ó. Até chegar um momento que você vai ver que vai oferecer uma resistência que você tá vendo que não está danificando o compressor. O ideal aqui, já que ele está fora, a gente tem ali depois a gente mostra o nosso tanque de mergulho. A gente pressuriza esse cara e faz os testes de pressão nele antes de colocar no carro para ver se não tem vazamento. Aqui já é o suficiente, ok? O que a gente faz depois? A gente tem os nossos adaptadores lá. A gente coloca os adaptadores aqui, pressuriza ele e joga no tanque de imersão lá, com o selo no lugar, né? Óbvio. Agora o selo aqui, ó, é uma coisa importante a gente dizer, é que essa parte aqui, ó, que seria os guias de selo, eles são muito importantes pra gente. De repente, acho que é a única ferramenta que é essencial, não é tão caro. Você acha esses guias, você ter vários guias desse, para vários tamanhos de selo, né? É legal ter, porque é ele que vai ajudar a gente aqui na parte de guiar o selo para não danificar o selo. Ó. E ele tem que ser o seguinte, foca ali para mim, por favor, ali dentro. Ele tem que ser o mesmo diâmetro que está aquele eixo ali, ó. Que está o eixo aqui, ó. Esse eixo aqui, esse adaptador, ele tem que ser do mesmo diâmetro ali, ó. Para quê? Para quando eu colocar o nosso selo aqui, ó. Vou colocar o mesmo, tá? Mas poderia ser um novo. E aí a gente faz o quê? A gente passa um pouquinho de óleo aqui, o próprio óleo do compressor. A gente usa aqui, ó, o próprio óleo do compressor. E aqui também no selo a gente coloca óleo. E aí a gente faria isso aqui. Colocaria ele aqui. E aí você também, para uma ferramenta para bater aqui, ó, eu tenho aqui, ó, não é uma ferramenta de compressor convencional, é um tubo. Um tubinho, você pode ter vários tubinhos desse, de vários tamanhos. Esse, especificamente aqui, ele deu certo aqui, ó, pro meu tamanho. E aí eu vou colocar ele aqui. Ok? Vou bater ele aqui até ele fixar. O guia vai ajudar que não danifique o selo. Aí você vem aqui, ó. Mostra aqui, Luiz. A gente vai, pode ir um pouquinho para trás, ó, sempre alinhando isso aqui, ó. E deixa isso aqui alinhado. Aí você vai olhando aqui, ó. Vai até me filmar, querido, não tem problema nenhum. Se você quiser me filmar aqui, ó, me pegando daqui, ó. Então, pessoal, você não pode vir com ele assim, ó, entendeu? Torto ou para lá. Então você vai ter que tentar achar, esse tubo tem que estar bem reto para que você coloque ele aqui, ó. Coloque ele aqui bem centralizado e aí você vem bem devagarzinho, você vai colocando ele, mas bem devagar, ó. E com ele bem alinhado. Então aqui, ó, eu vou bater alinhado e dar uma olhada lá, ó. Olha lá. O novo vai entrar muito justo aqui, mas tem que estar muito limpo, ele tem que entrar reto para você não danificar esse selo. Aí você pode encaixar ele ali, ó. Encaixou ali, eu já estou vendo a aresta do anel. E aí o que eu faço? Eu vou lá, travo ele. Aqui. Dá um jeitinho aí. Ó, nós vamos travar aqui. Tá dando uma enxadinha aqui. Vou dar uma empurradinha aqui para ajudar, né? Lá, encaixou. Apesar dele ter ficado um pouco para baixo, mas na hora que eu pressurizar, ele já vai vir para cima. E o anel vai segurar ele aqui, não vai deixar ele passar. Ok? Partiu disso daqui, aí tranquilo, né? Simples. Aqui tem um encaixezinho aqui, ó. Um pininho. Do outro lado aqui não tem, mas geralmente tem, ó, pode ser que venham dois aqui. Você vai colocar ele nessa posição aqui, ó. Ok? Colocou, vai com o anel também. Vamos com o anel grande.
Ok, travou, só certifica se está travado mesmo direitinho, tá? Aqui na polia, a gente não vai estender tanto aqui, ó. Tá encaixado lá, né? Ó. Encaixou. Aqui na polia, aqui é assim, pessoal, vocês têm várias formas de tirar isso aqui. Para poder tirar esse rolamento, a gente pode se valer aí de uma prensa, se você tiver na sua oficina, uma prensinha, né? Para você tirar, sacar esse rolamento, né? Ou como muita gente fala que não é legal, a gente pode usar uma própria amorça para fazer isso. Se você fizer com cuidado, você não precisa de muitas ferramentas para conseguir sacar isso, né? Então eu demonstro isso como fazer. E aqui, ó, interessante, mostra aqui, Luiz. Se você quer fazer isso, aqui, ó, rapidamente aqui, ó. A gente costuma ter, a gente já fica parecendo que é uma sucata, pode chegar até mais próximo se você quiser. Fica parecendo que é uma sucata, né, que é coisa velha. Isso, do carro é. Mas ó, são rolamentos velhos, a gente vai guardando algumas capas de rolamento. O que você conseguir guardar de ferramenta aqui, ó, tem outro sacador de selo aqui, ó. Tem esse daqui. A gente vai guardando assim, ó. Essas ferramentas são ferramentas aqui, a maioria é coisa para compressor. Aí olhando parece que é lixo, mas não é, tá? Isso é tudo ferramenta que a gente usa. Então, dependendo do compressor, a gente vai tentando encontrar uma capa que sirva aqui, por exemplo, que dê um apoio. E mesmo na prensa, eu utilizar isso na prensa ou numa morsa, eu consigo sacar, tá? Se você tem um volume muito grande desse trabalho de tirar rolamento, compensa, claro, você comprar uma prensa profissional, ter na sua oficina, para você poder fazer esse tipo de trabalho. A gente ensina aqui no curso a forma mais simples de fazer isso, até porque a maioria das pessoas que vem fazer o curso, às vezes não tem o primeiro recurso para comprar esse ferramental. Então, a gente dá essas dicas aí de você usar, que tudo que a gente faz aqui na oficina, a gente procura dar alternativa de você não gastar, de você conseguir fazer o trabalho, não só em compressor, em qualquer outra coisa, da forma mais simples possível, para você gastar o menos possível. E conforme você for ganhando dinheiro, você for conseguir alavancar o seu negócio, você vai investindo em ferramenta. Ferramenta é importante, tem gente que fala que não é importante, mas quando você começa a ter a ferramenta, ela facilita o seu trabalho. Aqui a gente seria um improviso mais funcional, tá? Se eu tivesse tirado esse rolamento, eu poderia colocar ele de novo. E aqui seria simples, só vou voltar com ele aqui, ó. Ele tem que entrar, ele não pode entrar forçado, tá? Então se você entrar com ele aqui, não tenta bater aqui, não tenta fazer nada. Ele tem que entrar aqui, ó. É muito macio. Mas pode acontecer você colocar aqui, ele oferecer um pouquinho de resistência. Como eu falei, você pode vir aqui, ó. Você não bate nada aqui, ó. Você vai tentar colocar ele na mão. Porque se você bater aqui, você pode quebrar. Essa polia quebra muito fácil aqui, ó. As pessoas batem aqui, entortam tudo e acaba danificando, tá? E aqui a gente vai para o nosso último anel. Aqui o nosso alicate aqui. Esse. Vamos abrir. Então eu pego de novo esse anel. Encaixo o anel aqui, ok? Encaixadinho aqui, ó, tudo preso. Eu venho com a polia aqui, ó. Encaixo ela aqui. E pronto, finalizo o nosso trabalho aqui. A gente vai apertar. Podia ser com alicate de pressão também, né? Mas aqui também a gente consegue fazer um trabalho, né? Só dar um aperto aqui. Pronto, nosso compressor está no lugar. Tá, depois eu vou postar um vídeo explicando aqui como a gente testa as bobinas. Eu tenho outras aqui, ó. Aí no segundo vídeo eu mostro as diferenças aqui das mídias da bobina, tá? Então hoje seria isso aí. Depois eu vou mostrar também na outra parte do vídeo a parte aqui da válvula turbo. Hoje eu até vou mostrar aqui, ó. Nesse compressor a gente tem uma válvula aqui, ó, que é a nossa válvula torre. Ela é presa por um anel aqui da válvula torre, tá? Aí você pode vir aqui com um alicate, tentar puxar ela. Se ela estiver muito forte, você pode até fazer uma alavanquinha aqui, ó. Às vezes, como eu falo para vocês, preferível às vezes a gente vir dos dois lados aqui, ó. E aí a gente vem aqui, força ela aqui, ó. Ela sai com um pouquinho de pressão, tá? Essa é uma válvula torre, e no outro momento a gente vai falar dessa válvula também. Dá muito problema
E aqui no curso você vai aprender como diagnosticar os defeitos e identificar para fazer a troca dessa válvula. Às vezes as pessoas condenam o compressor por causa dessa válvula. E aqui seria uma válvula de descarga aqui, né? Às vezes o compressor, dependendo do compressor 400, 450 PSI, seria como uma válvula aqui por causa de panela de pressão, né? Se o pressostato de alta falhar e a pressão ficar muito elevada aqui, essa válvula aqui ela abre. Deixa eu tirar ela. Ó, nada mais é do que, tá vendo? Um bujãozinho, uma válvula. Então a pressão entra por aqui, ó. E se ela romper acima de, dependendo das especificações, 400, 450 PSI, ela vai abrir. Espero vocês no próximo vídeo. Obrigado aí pela atenção de todos. Valeu!